Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor se dirige aos seus discípulos porque Ele quer saber qual é a opinião que o povo tem a respeito dele e que os discípulos do seu círculo íntimo têm a respeito dele. Ele estava, segundo o Evangelho de São Mateus, em Cesareia de Filipe, rezando num lugar retirado com os seus, e resolveu perguntar aos seus discípulos: Quem diz o povo que eu sou? Isto é, aqueles que ouviram falar de mim, aqueles que testemunharam eventualmente algum milagre meu, aqueles que ouviram a minha pregação mediante parábolas, para estas pessoas, quem sou eu? Para estas pessoas que não vivem junto de mim o tempo todo, para estas pessoas que não escutam a explicação das minhas parábolas, para aquelas pessoas que não convivem diariamente comigo, ou seja, para os que estão do lado de fora. Quem eu sou para estas pessoas? Então, os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. A opinião do povo a respeito de Jesus era uma opinião boa. Jesus fez uma enquete e descobriu que tinha caído nas graças do povo, que o povo pensava bem dele, imaginava que ele fosse um profeta. João Batista, que Herodes tinha decapitado, foi o último dos profetas, o precursor de Cristo, o anunciador, aquele que disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outros achavam que ele era Elias. Elias é o maior dentre os profetas do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento diz que, por ocasião do dia da ira do Senhor, quando o Senhor entrasse no mundo para se manifestar, para manifestar a sua glória e julgar todos os povos, estes dias de julgamento do Senhor seriam precedidos com a aparição de um profeta. Imaginavam que seria o profeta Elias, que Elias iria preparar o dia do juízo do Senhor, o dia da ira do Senhor. Então muitos deles imaginavam que Jesus era Elias, que apareceu, que foi levado para os céus num turbilhão de fogo e que voltou para anunciar que os tempos da ira do Senhor, os tempos do julgamento estavam próximos.
ou imaginavam que ele era algum dos profetas. Uma opinião muito boa. Então Jesus resolve se dirigir aos seus discípulos. Resolve perguntar para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Vocês que partilham a vida comigo. Vocês que comem do meu pão. Vocês que não só veem os meus milagres, não só escutam a minha pregação, mas sabem o sentido delas. Eu lhes explico o sentido das parábolas. Vocês estão comigo há 3 anos. Quem sou eu para vocês? E essa pergunta é muito importante. Nós estamos no capítulo 9 de São Lucas. A partir desse capítulo, Jesus vai tomar a decisão de partir para Jerusalém. E ele sabe que na cidade de Jerusalém será crucificado. Ele precisa receber uma resposta dos seus discípulos para perceber se valeu a pena toda a instrução que ele deu desde o início do ministério público dele, as águas do Rio Jordão, as margens das águas do Rio Jordão, até aquele tempo presente. Será que valeu a pena? Será que eles conseguiram entender qual é a minha identidade? Quem sou eu? E para vocês, quem sou eu? Disse Jesus, se dirigindo aos de dentro, não mais aos de fora. Ele não quer mais saber a opinião dos de fora. Ele quer saber quem ele é para aqueles com quem ele convivia. Então, Pedro respondeu: Tu és o Cristo de Deus. E segundo o Evangelho de Mateus, Jesus o elogia, dizendo: Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro, em nome dos discípulos de Jesus, em nome dos apóstolos, acertou. Jesus é o Cristo de Deus. Mas atenção, a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título messiânico. No Antigo Testamento, Deus, por meio da boca do profeta Natã, diz a Davi que Deus vai fazer com que o trono dele permaneça para todo sempre. E que um fruto, um herdeiro dele, se sentará sobre o seu trono e reinará sobre o povo de Deus para sempre. Reinará com justiça, reinará com equidade, reinará em harmonia. O povo de Deus então sempre esteve na expectativa de que as promessas de Deus um dia se realizassem. Ao longo da história da salvação, o povo de Israel, o Israel bíblico, esteve submetido a diversos povos estrangeiros. Foi submetido à Assíria, à Babilônia, aos persas, aos medos, aos gregos, e naquele tempo estava submetido aos romanos. E eles esperavam, cheios de expectativa, de que aparecesse então o Messias, o rei ungido, que iria libertá-los da escravidão. A palavra ungido em hebraico é Meshia, Messias, e traduzindo para o grego, Christos, Cristo. Messias e Cristo significam a mesma coisa, ungido. Por isso, quando uma pessoa se dirigia a Jesus e dizia: Tu és o Cristo, ela estava constatando: Tu és o Messias, Tu és aquele esperado, aquele prometido, aquele acerca do qual os profetas falaram, aquele acerca do qual os profetas vaticinaram, profetizaram. O Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, o Senhor é aquele que vai nos libertar da escravidão. O Senhor é aquele que vai fazer com que o reino de Davi, ou seja, os descendentes de Abraão, reinem novamente. O Senhor vai restaurar o reino. O Senhor vai mandar embora para longe aqueles que nos escravizam. Essa era a expectativa do povo acerca do Cristo. Então Pedro acertou. Ele disse: Tu és o Cristo de Deus. Mas atenção, o que é que Jesus disse? Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Bom, mas se Jesus queria que eles soubessem que ele era o Cristo,
por que é que proibiu os seus discípulos de anunciar isso aos quatro ventos? As pessoas daquele tempo tinham uma ideia errada de quem deveria ser o Cristo. Para eles, Cristo deveria ser como uma espécie de Che Guevara, um político revolucionário. O rei ungido iria aparecer na história, iria tomar a espada, reunir um grupo de homens, um grupo de mercenários, e eles iriam passar a fio da espada todos os romanos e expulsá-los daquela região. Então ele iria se sentar num trono terreno e governaria um reino terrestre e restauraria um reino puramente terrestre. Mas Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Por isso Jesus disse: não contem a ninguém que eu sou o Cristo, porque as pessoas imaginam um Cristo que não condiz com a Escritura. Elas querem um Cristo porque elas estão com tanto ódio desses romanos, elas querem um Cristo revolucionário, um Cristo assaltante, um Cristo violento. Por isso não contem. E depois de tê-los proibido, ele começou a ensinar-lhes quem é Cristo. Ele disse e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esse é o Cristo. Ele vai ser cuspido, ele vai ser objeto de zombaria, de chacota, vai morrer numa cruz, embora ressuscite ao terceiro dia. Isso era inconcebível para a cabeça de um judeu daquela época, e é inconcebível para a cabeça dos judeus de hoje. Tanto é que rejeitam Jesus e não o reconhecem como Messias. Não, o Messias não pode passar por nada disso. O Messias será glorioso, será invencível, será imbatível, porque a mão do Senhor vai estar sobre ele, nada de mal ocorrerá com ele. Esse é o Messias, este é o Cristo. Jesus diz: não, eu sou o servo sofredor, do qual fala Isaías, no capítulo 53. Eu sou o servo sofredor. Eu irei morrer, eu irei ser objeto de zombaria. E veja só, nós também temos falsas expectativas a respeito de Jesus. Nós imaginamos que Jesus deva ser uma coisa em nossa vida e não outra. Por isso a pergunta que Jesus dirigiu aos discípulos do tempo do primeiro século da era cristã, aos discípulos daquele tempo, é a pergunta que ele dirige a mim e a você hoje. E você? Quem sou eu para você? Veja, a resposta do povo, dos de fora, não foi uma resposta ruim. Eles imaginavam que Jesus fosse um profeta. Um profeta é um cara legal, é um homem de Deus, é uma pessoa que só faz o bem. Mas não é suficiente. Não é suficiente crer que Jesus seja um profeta apenas. Ele é muito mais do que isso. Por um cara legal, por um profeta, ninguém morre, ninguém dá a vida, ninguém se desgasta. Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é apenas um cara legal, Jesus não é apenas um sábio, um homem que passou pelo mundo fazendo bem. Nós não somos cristãos por causa disso, porque não valeria a pena sair de casa, estar aqui hoje, para ouvir simplesmente as palavras de um profeta. Nós poderíamos ouvir de quaisquer outros profetas do mundo de hoje, que têm discursos motivacionais, aparentemente melhores do que as palavras do Evangelho. Por um homem bom, eu não me tornaria padre. Eu decidiria sair de casa, entregar a minha vida a Deus e aos irmãos, renunciar ao matrimônio e aos filhos, por causa de um cara legal, por causa de um profeta, por mais grande que seja, não é suficiente. Quem é Jesus para mim? Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. É o sentido da minha vida. É por Ele que eu acordo, é por Ele que eu vivo, é por Ele que eu adormeço. Nele eu me movo, nele eu existo.
Ele é o meu auxiliador, o meu ajudador. Ele morreu por mim, se entregou para me arrancar dos meus pecados, para me transferir do reino das trevas para o seu reino vitorioso. Este é Cristo, é o próprio Deus, e por Ele vale a pena entregar a vida. Por este Cristo, não por um profeta apenas. E tem muito cristão aí que, ao ser indagado, quem é Jesus para você, diz: Jesus foi uma pessoa boa, que passou aí fazendo bem, que ensinou muita coisa boa. Mas se ele é só uma pessoa, ele ensinou coisas boas, mas também ele ensinou coisas para a época dele. A palavra de Deus permanece a mesma sempre, justamente porque Jesus é Deus, é Filho de Deus. A palavra dele permanece. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não pode passar. A sua palavra tem validade em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, para todas as pessoas. A palavra de um sábio, ela vale para um lugar, mas para outro lugar ela pode deixar de valer. Mas as palavras de Cristo permanecem as mesmas. Por isso, meus irmãos, essa pergunta precisa ser respondida por mim e por você. Quem é Jesus para você? Jesus não pode ser apenas uma criatura, pois ele não é a criatura, ele é o próprio Criador do céu e da terra. Por ele vale a pena carregar a cruz de cada dia. Por ele vale a pena entregar a vida, porque entregando a vida não estou perdendo a vida, eu estou ganhando a vida. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, disse o Senhor, mas quem a perder por causa de mim, esse vai ganhá-la. Uma vida verdadeira é uma vida gasta a serviço de Deus e dos irmãos. Aos olhos do mundo ela está sendo perdida, mas diante de Deus existe ganho, muito ganho. Quando a mãe tem um filho e se dedica pelo filho, o mundo julga a mãe, dizendo que ela está perdendo a vida dela tendo filhos. Mas a palavra de Deus diz que não, que os filhos não são uma perda de tempo, que os filhos não destroem a vida, mas que uma maternidade e uma paternidade responsável, ela é a ocasião de muito crescimento espiritual. Essa é a lógica que o mundo não entende. E essa é a lógica que nós devemos ter. Deus criou todas as coisas para Cristo, por que eu não vou viver para Ele? Deus criou tudo para Cristo. É como quando um pai resolve trabalhar o quarto do filho. O filho vai nascer daqui a pouco. Então ele entra no quarto, ele pensa no berço, ele pensa na cor da tinta, ele pensa em tudo. Por quê? Porque o sentido do quarto vai ser o filho que habitará nele. O quartinho do bebê só tem sentido por causa da criança. Sem a criança, o quartinho do bebê perde todo sentido. Tudo que é feito dentro dele é feito para a criança. Assim Deus fez os céus e a terra, o céu e a terra, para o seu Filho. Foi feito por Cristo, com Cristo e em Cristo. Deus olhava o seu Filho e fazia o mundo, porque o sentido do mundo é Jesus. O mundo só tem sentido em Jesus. Se eu tiro Jesus do mundo, o mundo perde o sentido. O sofrimento é desespero, as dificuldades são desgraça, mas em Jesus elas deixam de ser, porque adquirem sentido. Assim como aquele quarto só tem sentido com aquela criança, caso contrário perde todo o sentido, o mundo só tem uma lógica se tiver Jesus. Tirou Jesus do mundo, tudo perde a lógica. E é isso que é Jesus para você. Sentido, lógica. Vale a pena viver por Ele, vale a pena se entregar por Ele. Ele não é só uma pessoa boa. Cuidado com esses que se servem de Jesus como discurso motivacional. Nós somos cristãos. Nós não somos meros admiradores de Jesus. A nossa vida está nele. Se tirar Jesus de nós, não resta mais nada, a não ser desespero, sofrimento e pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio
em Deus